Abra sua Bíblia. Evangelho segundo Mateus, capítulo 7. Do versículo 24 ao versículo 29. Eu usasse aqui, mas eu me arrependi. Uso outro dia. Vou desse aqui mesmo. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Senhor, essa é a tua palavra. A tua palavra, ela se garante sozinha. Foi o Senhor que disse que o Senhor cuida, vela pela sua palavra para a cumprir. E nós te agradecemos por poder meditar na tua palavra nesta noite. Abre os nossos corações, abre a nossa mente, o nosso entendimento e fala conosco nessa noite. Nós precisamos muito ouvir a sua voz, porque a sua voz nos acalma, a sua voz nos abençoa, a sua voz é inconfundível, a sua voz é maravilhosa. Então, Senhor, nós viemos aqui para ouvir a sua voz. O Senhor disse que onde estiver reunidos 2 ou 3 em meu nome, eu estou aí no meio deles. Então o Senhor está aqui porque nós estamos reunidos aqui em teu nome. Fala conosco, Senhor, nesta noite. Por favor, fala conosco. É a nossa oração em nome de Jesus, e todos dizem amém. Meus irmãos, nós estamos encerrando esse trimestre, o segundo trimestre, tratando sobre o Sermão da Montanha. Foram 13 estudos bíblicos sobre o Sermão da Montanha. Esta aqui é a última parte do Sermão da Montanha, que é Sermão da Montanha, é a constituição do reino espiritual de Deus para
cada cristão. No decálogo de Moisés, os 10 mandamentos, estão ali os princípios norteadores de tudo que nós concebemos por ensino e doutrina. E no Sermão da Montanha, agora sob a égide do novo pacto, da nova aliança, do Novo Testamento, nós encontramos os princípios que norteiam esta nova aliança, este novo pacto. Um sermão ou um princípio não anula o outro. Não. O Senhor Jesus não veio para derrogar ou abrogar o antigo pacto. Ele veio para cumprir. E em Cristo nós encontramos todo o cumprimento da lei e dos profetas. Mas o antigo pacto encerrou todos debaixo da maldição da lei. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Cristo, então, assume o meu lugar, o seu lugar, e em Cristo tudo foi cumprido. E para nos resgatar das maldições que estavam impostas pela lei, que tinha por princípio o decálogo, ele assumiu sobre si e ele pagou o preço do meu resgate, do seu resgate, da minha redenção e da sua redenção, morrendo no meu lugar e no seu lugar. Lembre-se, portanto, que você custou um preço muito alto. Não se paga com ouro e com prata, ou com riquezas deste mundo. O valor é tão alto do meu resgate e do seu resgate, que Jesus pagou com o seu próprio sangue. Portanto, você não é propriedade própria, você tem um dono, você tem um Senhor, você tem um Salvador. Você não vive mais para si, porque alguém te comprou. Você é propriedade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então preste muita atenção, porque você não pode fazer mais o que está na sua cabeça. Você tem dono. Você tem dono. Você foi feito criatura, e uma nova criatura. Então, quando você aceita Jesus, ou aceita o plano da salvação, você está aceitando esse novo senhorio,
você foi livre, livre do pecado, livre da maldição, livre do inferno. Mas agora, na condição de liberto disso, você passou a se tornar uma propriedade de Deus, livre para servir a Deus. Por isso que não adianta depois que morre fazer oração, prece, intercessão, acender vela, rezar terço, porque a decisão que a pessoa tomou em vida foi não aceitar esse senhorio de Deus na sua vida. Por isso que a Bíblia diz: aos homens, a raça humana está ordenada a morrer uma só vez, seguindo depois disso o juízo. Na lei se tornou impossível qualquer um se cumprir ou cumprir, mas em Cristo nós recebemos esta condição de servi-lo. E agora nós temos ainda o ministério do Espírito Santo, que desceu do céu e está na terra. E a Bíblia diz que ele veio para convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. E por isso já não existe nenhuma condenação, aquela condenação da maldição da lei, para os que estão em Cristo, ponto, vírgula, que não andam segundo, ou seja, segundo o curso desse mundo, de acordo com a sua cabeça, de acordo com os seus instintos, não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, pense nisso, saiba disso, entenda isso, pratique isso, ouça e obedeça. Você não é dono do seu nariz, como diz aí, quem manda em mim, ninguém manda em mim. Não, então se ninguém manda em você é porque você ainda não se converteu, porque tem alguém que manda em você, ele te comprou, você é propriedade dele. Louvado seja o nome do Senhor. Quem já é comprado pelo sangue de Jesus aqui, levante a mão. Você foi comprado. Então, você não faz o que está na tua cabeça, você tem que obedecer a ordem do seu dono. E na palavra de Deus a gente encontra esses princípios. E Jesus encerra esse sermão falando sobre esses dois tipos de ouvintes. A fé vem pelo e o ouvir a palavra de Deus. Então, Deus é tão maravilhoso que Ele mesmo preparou a palavra, Ele mesmo nos coloca a fé no nosso coração. Então aqui tem dois tipos de ouvintes: aqueles que ouvem e praticam a palavra, e aqueles que ouvem e não praticam. O que ouve e pratica, a Bíblia chama ele de homem prudente ou pessoa prudente. E aquele que ouve e não pratica,
a Bíblia chama ele de insensato. Ou seja, não tem bom senso. Em outra versão chama, assemelhar-lhe ao homem imprudente. O sentido original de insensato aqui é mais do que imprudente, é como se fosse uma pessoa louca. E há dois tipos de figuras e linguagem que Jesus usa aqui. A primeira, alguém que resolveu construir a sua casa sobre uma rocha. E há também um outro tipo de pessoa que construiu a sua casa sobre a areia. Não que a areia não seja um lugar ideal de ser construído, não é isso. Aliás, você fazer uma fundação em cima de um terreno arenoso é muito pior do que um terreno de terra. A areia, ela tem muito mais resistência do que um terreno com outro tipo de material que não seja areia, terra, a grosso modo falando. Quem trabalha com construção sabe o que eu estou dizendo. Você cavar areia não é brincadeira. É mais fácil cavar na terra. Então, não é a areia que a gente imagina que não tem resistência. Não, tem sim. Se não fosse assim, irmão, nós aqui no Rio de Janeiro, nós moramos em um lugar em que é beira de mar. E beira de mar é areia. Então, se nós parássemos com esse princípio, então não tinha aqueles arranha-céu lá na beira do mar. Não, não é isso. A questão, quando Jesus se refere à areia aqui, é aquela construção sem fundamento, sem alicerce, construção feita de maneira superficial, que não se preocupa em buscar terra firme, em fazer fundação. Agora há pouco eu estava conversando com o pastor Jason, nós estávamos colocando um fato hipotético de um local onde foi construído um edifício, e esse edifício está abandonado lá durante muitos anos, porque se descobriu que aquele lugar onde estava o terreno não era firme. Tinha ali uma parte que era nascente de água e terreno absolutamente instável. Hoje em dia, isso pode ser resolvido por uma questão, em primeiro lugar, absolutamente básica e essencial. Que vai construir alguma coisa, precisa primeiro fazer uma sondagem no terreno. Você contrata alguém, uma empresa que vai lá e, de acordo com o tipo de terreno, ela vai dizer: eu vou fazer 10 furos, 11 furos, 13 furos. Às vezes faz dezenas, até centenas de furos. Faz aquela perfuração para sondar o terreno, para saber que tipo de material é aquele que tem ali.
E ele vai, perfura, até achar o que a gente chama de terra firme, a grosso modo falando. Chega uma hora que você chega num lugar que você não consegue mais furar. E você fala, agora eu estou perto de terreno firme. Daquele furo ali, ou daquela sondagem, o engenheiro tendo aquilo em mãos, ele vai saber que tipo de material é aquele que tem ali. E depois de feito isso, é que ele vai começar a fazer os cálculos para fazer a fundação. Aí vai ser definido, o senhor vai construir linear, ou o senhor pretende construir batelagem para cima, qual é a altura que o senhor pretende chegar, quantos pavimentos vai ser. Então, em cima daquilo, ele vai fazer o que a grosso modo a gente pode chamar, né, Naim, de cálculo estrutural. E é o engenheiro que define, aqui vai ter que ter tantas sapatas, de tantos metros de profundidade. E vai ser preparado a fundação, o radier, e nós vamos jogar concreto para baixo. Mas isso tudo, a construção final, ela já é definida ali na fundação. É bom quem mexe com construção ler um pouco e estudar sobre isso. O sujeito pensa, não, irmão, isso aqui bota 3 metros aí de profundidade, tá bom, 1,5 metro já tá bom. Irmão, como é que você vai falar uma loucura dessa se você não fez o exame do solo? Como é que você pode definir isso? Quem vai definir isso não é você, não. É a sondagem do terreno. São os cálculos estruturais. Tem gente que chega assim no lugar e diz, não, vamos bater uma laje aqui. Você é maluco, irmão? É doido? Você sabe qual é a fundação que tem ali? Você tem os cálculos. Como é que você vai bater laje num lugar que você não conhece nada? Só para você ter uma noção, uma construção normal, ela pesa por metro quadrado 1.250 quilos, guarda esse número, é 1 tonelada e 250 por metro quadrado. Como é que você vai brincar com isso? Não, vamos bater uma laje aqui, irmão. Irmão, como é que é a fundação? Vem aí, irmão, vê se tem alguma foto aí para nós ver. Ou pega aquele irmão lá e diz, irmão, como é que foi isso aqui? Pastor, aí tem isso aí tá fundo, hein? Pode ficar tranquilo, pode botar coisa aí para cima que não vai ter problema nenhum. É doido, irmão? Não é maluco? Não é assim não. Não é assim não. Não, irmão, eu me lembro, irmão, eu fiz isso aqui, acho que tem uns 2 metros aí, uns 3 metros. Irmão, e aquela história, quem conta um conto, aumenta um ponto. Aí tu vai botar 1.250 quilos, se for 10 por 10, dá quanto? Dá 100 metros, multiplica por 1.250. É muito peso. Não é assim não. Não é assim não. Já teve congregação que eu cheguei lá, olhei e falei, joga no chão. Por quê? Eu não sei o que tem aí embaixo. Não, irmão, mas o irmão falou aqui, aquele irmão que partiu para o senhor, ele falou para mim aqui que tem uma fundação muito grande aqui. Só que na hora que cair lá, quem vai responder sou eu. Quem vai pular para o CPF sou eu. Bumbum a gente não terceiriza. Quem vai sentar lá sou eu. Porque o irmão vai ser o primeiro,
Estou aqui debaixo de ordem. Eu pedi autorização para fazer. Ah, é? Agora mesmo na Musema eu cheguei lá, olhei e falei: joga no chão. Joga no chão. A gente vai subindo, mas a gente não sabe que terreno é aquele. Não foi feito um estudo. Lá onde é que está o Antuérpia? Canal do Anil. Foi outro que eu cheguei lá e falei: joga no chão. Os terrenos tudo partido assim. Foi bater laje. Quando eu chegou lá, aí o próprio engenheiro ainda aí: ô pastor, o negócio lá é xing-ling. Falei: já entendi, não precisa falar mais nada, que eu tenho o dom de interpretação de mistério. O que o senhor vai fazer? Eu falei: joga no chão. E eu falei: não é nem os irmãos que vai fazer isso, nós vamos contratar uma empresa especializada nisso, porque se mexer no problema não é cair, é cair em cima dos irmãos e matar os vizinhos também. E foi feito um trabalho, e aí nós construímos lá linear. Quando você for fazer qualquer coisa na sua casa lá, lembra desse númerozinho: 1.250 quilos por metro quadrado. É bom o senhor anotar isso aí. Pega um papel aí e anota isso aí. Estou esperando os irmãos anotar. Pensa com cuidado, é 1,250 quilos por metro quadrado. 1.250 quilos de peso. Presta bem atenção. Jesus está falando desse tipo de construção aqui. Edificar sem fundamento é obra mais rápida, gasta menos, dá menos dor de cabeça, porque 40% do que você gasta na obra é só de fundação. 40% que você gasta na obra é só de fundação. É aquele negócio, você vai jogando concreto para baixo e não vê nada. Alguém passa assim: mas não é possível, irmão, que gasto infeliz é esse? Irmão, não para de jogar concreto aí para baixo. Quem fala isso é porque não sabe o que está falando. Ninguém pode dar opinião em obra se não tem cálculo estrutural. Como é que você vai falar disso? Então, a construção, ela é definida no alicerce. É ali. Não adianta depois você: não, mas vamos construir mais um pouquinho mais para cima, vamos botar mais um pavimento, bota mais um andar, bate uma laje. Espera aí, irmão. E a fundação? É isso que Jesus está falando. Não construa coisa que você não conhece o fundamento. Não bota a mão que esse negócio vai cair. E a Bíblia diz assim: e foi grande a sua queda. Sabe o que quer dizer isso? O prejuízo não foi só daquele, não, foi para todo mundo. Quem estava do lado também afundou junto. Vida cristã é isto. Você precisa saber qual é o fundamento da sua vida. Aonde é que você está fundamentando a sua fé? Aonde é que você está fundamentando a sua esperança? Onde é que você está fundamentando a sua vida de santificação?
Onde é que você está edificando a sua vida ou fundamentando a sua vida espiritual, a sua vida material, a sua vida conjugal? Ô irmãos, o versículo 25 e o versículo 27, a primeira parte deles é exatamente a mesma coisa. Versículo 25: desceu a chuva, correram rios, sopraram ventos, combateram aquela casa. Versículo 27: desceu a chuva, correram rios, sopraram ventos e combateram aquela casa. A mesma coisa. Agora, uma permaneceu em pé, porque construiu em cima de terra sólida, ou de fundamento sólido. Essa rocha que a Bíblia está falando aqui é no sentido literal, mas ela pode ser auto-aplicável nos dias de hoje a esse terreno firme que a gente acha. Quando chega lá embaixo, vai batendo estaca, pou, 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 e é muita tonelada batendo na cabeça daquela estaca, vai, chega uma hora que não desce mais, e desencontramos a rocha, não sai do lugar. Aí o engenheiro vai dizer: agora nós chegamos em terra firme. Dá trabalho, dá gasto, dá investimento, dor de cabeça. Só tem um negócio: quando a prova chegar, a Bíblia diz assim: desceu a chuva, luta de cima, correram rios, luta de baixo, assopraram o vento, aí é de todo lado. Eu não sei o que você está vivendo, se é luta que vem de cima, se é luta que está por baixo, ou se é vento que está batendo de todo lado. Agora, tem prova que é tudo de uma vez só. Desce chuva, passa o rio, aquela coisa que estava firme, que você pensava assim. Já viu mais ou menos como é que funciona esses tsunamis? Aquela conta assim, vem lambendo. E quando rompe uma barragem, que nem essa aí que rompeu lá em Brumadinho, não estão falando nunca mais de Mariana, né? Mariana? A Mariana já ficou para trás. A onda agora é Brumadinho. E as centenas e centenas de pessoas que morreram na Mariana, ninguém nem fala mais. Brumadinho, e já estão falando que vem outras por aí. Sopraram o rio, desceu o rio. Tem hora que você tá tudo bem, daqui a pouco você vê a água chegando no teu pé. Aí vai subindo. Aí já na água sobre o pé, já vai sobre o tornozelo. Aí daqui a pouco chega no joelho. Você fala: gente, ainda está dando, ainda dá para me sair. Daqui chega no lombo, opa! Daqui a pouco chega aqui, ó. E tem hora que passa. Aí você já não sabe se é chuva ou se é rio. O duro é quando vem chuva, vem rio e vem vento. Quando eu estou falando de vento, irmão, não estou falando desse ventinho normal, não. Vamos falar de um vento de uns 150 km por hora aí. Ó, tá descendo chuva?
Correndo rio? Normal. Assoprando vento? Normal. E quando desce chuva, corre rio e assopra vento? Normal. Previsão está aqui, ó. Acontece sobre uma edificação e sobre a outra edificação. Aonde está a diferença? Está no alicerce, está no fundamento. Louvado seja o nome do Senhor. Na casa edificada sobre terra firme, sobre terreno rochoso ou a própria rocha, veio todo tipo de prova, mas quando acabou a prova, passou o vento, parou de correr rio, a chuva acabou. Alguém olhou assim, era ruína para todo lado. Mas olhou para a casa do crente. Depois de toda a tempestade, de toda a provação, ele permaneceu firme. 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 Falando aqui da história do pastor Graciliano, 65 anos de crente nesse lugar. Isso já viu muita chuva. Isso já assistiu muito rio. Já viu muito vento. Passou 65 anos e ele está aqui, na casa do Senhor. Mas mais importante do que estar na casa do Senhor é estar na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O desafio para mim e para você hoje é esse: um ouviu e praticou, o outro ouviu e não deu crédito. A diferença está na prática e não na audição. Não adianta você conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, interpretar todos os textos e ter resposta para tudo, se isso não se torna uma prática na sua vida. Conhecimento por conhecimento, ninguém sabe mais de Bíblia do que o Satanás. Tanto é que ele usou a Bíblia para tentar acurralar Jesus. E Jesus respondeu: mas também está escrito. Ele disse: mas também está escrito. Até que chegou uma hora que Jesus disse: eu já entendi, Satanás. Acabou. Sai de perto de mim, arreda. Vai de retro para o inferno. Porque só o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Louvado seja o nome do Senhor. Sua vida precisa estar fundamentada na palavra. Crente não vive de ilusão. Crente não vive de onda. Crente não vive de embalo. Crente não vive de reteté. Crente não vive de profetada. Crente não vive de visagem. Crente vive da palavra, da palavra, da palavra. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que dá trabalho ser crente. Ser crente não é fácil não, irmão. Ser crente não é fácil não. Ser crente dá trabalho. Servir a Deus dá trabalho. Não é fácil não. Mas nós não vivemos de onda não, irmãos. Nós vivemos da palavra. Por isso que na igreja aqui tem um culto de ensino da palavra. Isso aqui é culto de doutrina, culto de ensino. Nós estamos aqui edificando a nossa casa sobre a rocha.
Estamos aqui edificando a nossa casa da rocha. E quando tem alguma coisa errada, o Senhor vai lá e nos corrige, e bota no prumo esse negócio aí. Acerta direitinho, corrige. Louvado seja o nome do Senhor. Que é para quando a prova chegar, ela bater, passar e a gente permanecer em pé. É importante a gente participar dos cultos. É importante a gente declarar a palavra de Deus. É importante a gente recitar os estudos, os estatutos de Deus. Tudo muito importante. Mas se isso não se tornar uma prática, sabe o que é praticar a palavra de Deus? É você andar de acordo com o que Deus manda que você anda. Eu penso desse jeito, mas Deus manda fazer assim. Na minha opinião, eu penso dessa maneira, mas a minha opinião não vale nada, porque eu sou escravo, eu sou servo, eu tenho que fazer o que Deus mandou que eu faça. E o que Deus mandou que eu faça não é o profeta que vai dizer, nem o cheio de visagem, e nem visão, nem nada, é a palavra, é a palavra, é a palavra. Porque a Bíblia diz que aonde existe profecia, aonde chega a palavra, acabou o profeta, acabou a palavra, acabou tudo. O que permanece é a palavra de Deus. Edifica a sua vida sobre a rocha. A rocha é a palavra. A rocha é a palavra. Louvado seja Deus. Vai passar 10, 20, 30, 40, 50 anos e essa palavra não fica antiga e nem ultrapassada. Ela se renova a cada dia e a cada manhã. Ela é palavra que sai da boca de Deus. Não é palavra de homem, é a palavra de Deus. Quem ouve e não pratica é como um louco, mas quem ouve e pratica, ele é semelhante a um homem prudente. Prudente. O imprudente constrói de qualquer maneira, mas o prudente não. Diz: não, peraí, vamos analisar esse negócio aqui com calma. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações, que a gente possa ouvir, mas mais importante do que ser ouvinte, ser praticante da palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E quando chegar alguma coisa diferente que não seja a palavra de Deus, você diz: desculpa, amigo, a conversa está muito boa, a filosofia está muito interessante, a sua teologia está até interessante mesmo, mas eu optei. Respeita a sua opinião, mas vou ficar com a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos têm a palavra de Deus aí? Glorifica o Senhor nesta noite.